Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Losangos, eu sou o Vini e bora falar um pouco sobre Tolkien? Com o sucesso da série Anéis de Poder no Prime Video, os livros do Tolkien passaram seus mais vendidos na plataforma da Amazon. E muita gente vai perguntar qual é a ordem de leitura, quais livros a gente tem que ler primeiro, quais livros a gente tem que ler para entender a série e tudo mais. Então, bora falar um pouco sobre isso. O primeiro livro que eu sempre indico pra galera que quer começar a ler Tolkien é O Hobbit. O Hobbit é uma leitura simples, é uma leitura muito mais dinâmica, é uma leitura um pouco mais infanto-juvenil, é uma aventura direta, não tem tanta expansão de mundo, e é o melhor jeito de se acostumar como Tolkien escreve, né? Que ele é extremamente detalhista e tudo mais. Então, assim, O Hobbit é a melhor porta de entrada. Esse é o primeiro livro que ele escreveu, é o primeiro livro que foi publicado sobre a Terra-média, é o Hobbit. Então é sempre bom começar pelo Hobbit, vai ser uma bela porta de entrada. Depois dele a gente pode ir, obviamente, para o Senhor dos Anéis. Muita gente começa lendo o Senhor dos Anéis por conta dos filmes, é a maior obra-prima realmente que o Tolkien escreveu, é o segundo livro que ele escreveu da Terra-média. Para dizer a verdade, o Tolkien só lançou os Hobbit e o Senhor dos Anéis em vida. Foram os únicos livros da Terra-média que ele acabou lançando pessoalmente, né? O segundo livro que eu falo pra galera começar a ler é, obviamente, O Senhor dos Anéis, a grande obra-prima do Tolkien. É onde ele realmente expandiu a Terra-média, onde veio todos os fundamentos que a gente foi ver. Muita gente começa a ler pelo Senhor dos Anéis muito por conta dos filmes. A galera que assistiu os filmes lá atrás começou a ler pelo Senhor dos Anéis, eu incluso nisso. É o melhor livro, é bem descritivo, ali é o Tolkien no máximo, no seu auge, né? Tem duas versões, a gente pode ter a versão completa, como essa aqui que eu tô, mas também tem a versão separada, que é como foi lançado, que é muito legal, é muito mais fácil de ler, né? Porque não é esse tamanhão de livro. Então é bem legal, O Senhor dos Anéis, a grande obra-prima. E no Senhor dos Anéis, ao final do Retorno do Rei, a gente tem os apêndices, que é onde a galera pode ver grande parte do que a série está se inspirando, que é o que eles têm os direitos de utilizar. Então o Senhor dos Anéis é muito bom por conta disso. Depois a gente começa a passar para os livros que o filho dele, né, o Christopher Tolkien, ele editou. O Tolkien já tinha falecido, deixou muita coisa escrita, deixou muitos papéis, alguns textos não terminados, e aí o filho dele, o Christopher Tolkien, juntou tudo e fez o Silmarillion. O Silmarillion é onde explica todo o início da Terra-média, tem toda a Primeira Era, tem também toda a parte de Númenor, várias coisas que a gente vê na série estão aqui. Estão no Silmarillion, mas é uma leitura um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, é muito descritivo, muitos textos não estão terminados, essa é a diferença. Como foi o filho dele que começou a escrever, que editou, né, tudo isso, ele pegou várias coisas e transformou em algumas histórias, né? Ele transformou em algumas histórias, então ele fez o Silmarillion e tudo mais. Depois, o Christopher Tolkien pegou o Contos Inacabados. Contos Inacabados, como o nome já diz, são várias histórias, várias coisas que o Tolkien deixou e não terminou. Tem, por exemplo, a história da Galadriel. O próprio Christopher Tolkien diz aqui que é uma das coisas mais difíceis que ele teve para editar, pois tem várias versões. O Christopher pegou, colocou nesse livro algumas das histórias, alguns fundamentos, muitas não estão acabadas. É um livro, o Silmarillion, o Contos Inacabados, já é um livro que você começa a fundamentar uma pesquisa, assim, algo muito mais para se aprofundar ao Tolkien, nem é tanto uma história certinha, uma história corrida. Então é um pouco mais difícil, até por isso que eu falo para começar pelo Hobbit e o Senhor dos Anéis, porque aqui você vai ter uma expansão de mundo. A gente vai conhecer muitas coisas que estavam acontecendo ao mesmo tempo, por exemplo, que os outros livros e tudo mais, além de algumas histórias da Primeira, da Segunda Era e tudo. Então, assim, esses são os livros, vamos dizer, básicos de Tolkien. Após os Contos Inacabados, vem os grandes contos do Tolkien, que é A Queda de Gondolin, Os Filhos de Húrin, a história de Beren e Lúthien, que são histórias que estão dentro do Silmarillion, que também é editado pelo Christopher Tolkien.
E ali ele realmente conta e transforma numa história pronta. Diferente do Silmarillion, Contos Inacabados, que a gente tem alguns relatos dessa história. Então são os grandes contos do Tolkien. A partir daí a gente já passa por livros um pouco mais acadêmicos, de aprofundamento do mundo que o Tolkien criou. Um deles é esse aqui, A Natureza da Terra-média. A Natureza da Terra-média conta toda a história, formação, sabe? Elementos que estão dentro do universo do Tolkien, que estão dentro do legendário do Tolkien. Então estão compilados desse jeito. Tem a questão da idade dos elfos, de formações da Terra e tudo mais. Ele já foi o primeiro livro não editado pelo Christopher Tolkien. Ele foi editado pelo Carl Hofstadter. Foi a primeira, né? Infelizmente o nosso querido Christopher Tolkien nos deixou alguns anos atrás, e aí outras pessoas agora, autorizados pela família, autorizados pelo espólio, estão fazendo alguns dos livros mais legais que tem de Tolkien. Um outro livro muito legal, que também a gente faz um aprofundamento muito grande a esse universo do Tolkien, é esse aqui, por exemplo, que é o Hobbit Anotado, que foi feito pelo Douglas Anderson, que traz vários elementos de como o Tolkien criou o Hobbit, como ele escreveu, reescreveu. Depois que ele lançou O Senhor dos Anéis, o Tolkien queria reescrever totalmente o Hobbit, mas aí ele depois mudou de ideia, ele mudou algumas coisas, como por exemplo o capítulo Charadas da Escuridão. Então aqui dentro desse livro a gente tem vários desses detalhes, além de algumas ilustrações e tudo mais. Então assim, é bem legal pra quem quer se aprofundar ao Tolkien, é bem legal esse livro aqui. Agora no final do ano chega a História da Terra-média. É uma compilação de vários textos do Tolkien, vários rascunhos que contam toda a história, toda a formação, várias versões de várias histórias. O Christopher Tolkien, toda a Tolkien Estate fez um compilado, são 12 volumes, tá chegando agora no Brasil, tá sendo traduzido, agora no final do ano chega, e aí a gente vai poder se aprofundar mais nessa história. São livros extremamente acadêmicos, é bem o que é para quem quer se aprofundar ao Tolkien, né? Então são livros bem legais. Então vai sair agora no final do ano. A HarperCollins está lançando aqui no Brasil, então eu espero que chegue logo para a gente poder se aprofundar mais. Então galera, é o seguinte, para quem quiser se aprofundar o Tolkien, começa lá pelo Hobbit, vai pro Senhor dos Anéis e depois vamos para um aprofundamento com Silmarillion, Contos Inacabados, e aí a gente vai nos bem acadêmicos. Tolkien é maravilhoso, é muito legal de ver a forma como ele criou esse mundo, como ele criou as línguas, como ele criou uma mitologia, tá? Então é bem legal. Para quem está acompanhando a série, tem muita coisa dentro do Senhor dos Anéis, tem muita coisa no Silmarillion, no Contos Inacabados, algumas adaptações, algumas coisas que muita gente fala, não é assim. Por exemplo, por que a Galadriel foi representada daquela forma na série? A gente entende melhor em Contos Inacabados, entende melhor em Silmarillion. Então é muito legal a gente ler e conhecer e se aprofundar. Tolkien é espetacular. Não é à toa, ele é o pai da fantasia, né? O pai da fantasia moderna. Então é bem legal ler, se aprofundar e pra gente poder ter várias discussões aí. É isso aí, galera. Deixa o like, se inscreva no canal, assine as notificações, porque a gente vai ter muito mais conteúdo sobre o Tolkien, sobre o Senhor dos Anéis, Hobbits e tudo mais sobre esse mundo que é maravilhoso da Terra-média. Valeu, galera. É isso aí. Abraço.